O Santo Império Romano não era santo, nem império e nem mesmo romano. Essa frase foi escrita pelo filósofo iluminista francês Voltaire, um homem polêmico que durante o século XVIII fez, algumas vezes de forma satírica, profundas e duras críticas ao poderio da Igreja Católica Apostólica Romana daquela época. Denunciou os privilégios do clero e da nobreza, e tal postura rendeu-lhe 2 prisões. Só não teve uma terceira, pois refugiou-se na Inglaterra. Na Ilha Britânica, passou a admirar as ideias políticas de John Locke, pai do liberalismo e principal representante do empirismo britânico. A frase de Voltaire deixa claro que o Império Romano fora influenciada por outras fontes de poder, de cultura e de religião. É assim que as coisas se dão na esteira da história humana deste presídio, hospital e educandário chamado Terra. Uma civilização influenciou as que a sucederam, fazendo mudar regras, crenças, costumes. Moisés, por exemplo, foi educado na alta intelectualidade egípcia e utilizou o livro dos mortos como substrato para a sua vida e obra judaica, e fê-lo de tal forma que os 10 mandamentos são praticamente uma redução das 43 confissões negativas presentes em O Livro dos Mortos. Por sua vez, o judaísmo, durante o século VII e VI a.C., por ocasião do exílio judeu na Babilônia, bebeu do zoroastrismo a crença em que o Deus do bem estaria em eterna contraposição ao Deus do mal. Quando os judeus retornam para Israel, dali adiante, nos textos bíblicos, surge a figura de Satanás, o Deus do mal persa, agora tendo sua representação judaica. Quando Jesus veio trazendo o amor, fez tremer as crenças mundanas, e durante 400 anos o cristianismo manteve-se fiel. Até que no século IV depois de Cristo, após Jesus, Roma toma conta do cristianismo. Duvida? O que você me diz dos homens que se tornaram santos após a morte e que em muito se parecem com os deuses do paganismo? Eles tinham os deuses antropomorfizados e que tinham atribuições entre as forças da natureza e do universo. Se tinham em Cronos o deus do tempo, Roma introduziu São Pedro, o deus católico romano do tempo. Se Thor era para os nórdicos o deus do trovão, Santa Bárbara é a deusa dos raios e tempestades. E assim a Igreja Católica Apostólica Romana foi elegendo deuses protetores. E não fez só isso, passou a ditar o que se pode e o que não se pode nem pensar, nem fazer, pois é pecado. E o cristianismo foi quase extinto, sofrendo um sono letárgico que durou do século IV até o século XVI, quando, sob a liderança de Lutero, a reforma protestante começa a fazer o caminho de volta para a simplicidade de Jesus. A ignorância dos senhores do clero receberia outro duro golpe. Isso se deu no século XIX, quando o racionalista francês Allan Kardec lança 2 grandes joias do pensamento e da ciência humana. O Livro dos Espíritos, um livro de filosofia, e o livro dos Médiuns, o maior compêndio científico sobre mediunidade. Rapidamente, Kardec passa a ter problemas com Roma e, para acalmar os senhores da igreja, lança uma nova obra baseada nos evangelhos canônicos, em cuja assinatura constam os espíritos dos ex-senhores da igreja, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo, além de outros tantos espíritos, personagens que tiveram destaque na história católica apostólica romana e coassinam o Evangelho segundo o Espiritismo ao lado de Allan Kardec e de outros espíritos. Após a Primeira e Segundas Guerras Mundiais, o Espiritismo é quase extinto na Europa. A semente espírita germina no Brasil, entretanto, regadas com as crenças do povo brasileiro, um povo colonizado pela nação católica portuguesa.
Aqui, espíritos reencarnados com larga vivência de antigas encarnações no seio católico passaram a esposar a nova fé. E livros mediúnicos, em cuja autoria são de espíritos que se denominam padres e freiras, foram editados aos montes. Teria o catolicismo romano influenciado e mudado o espiritismo, tal qual Roma fizera com o cristianismo? O espiritismo brasileiro tem uma influência muito grande do que nós chamamos de sincretismo religioso no Brasil. Não há como separar a influência, né, da igreja, a influência do religiosismo no movimento espírita, infelizmente. Mas muito do que se foi enxertado ou colocado dentro do espiritismo tem muito a ver com as nossas questões de como se enxergava a espiritualidade na época. Já que nós tínhamos índios, que aqui no Brasil, que tinham a sua espiritualidade à maneira deles, vieram os católicos, os jesuítas, né, com a sua catequização. As consequências disso é realmente um olhar mais católico, né, dentro do espiritismo. Do espiritismo em si brasileiro, ele ter esse olhar mais católico, esse olhar punitivo, faz com que as pessoas se prendam ao invés de se libertarem. E o objetivo da doutrina é justamente libertar as mentes e não aprisioná-las. Já estamos aqui novamente no ar. E o Mundo Maior em Debate de hoje fala de espiritismo à brasileira. E recebemos aqui os nossos amigos, entre eles o médium e escritor André Luiz. Olá, André, tudo bom? Olá, André, de André para André. Um abraço André. grande a você, aos telespectadores, na companhia muito agradável do nosso outro companheiro que você vai apresentar. Para nós é uma satisfação cooperarmos modestamente com a ação de esclarecer, de comentar, de trocar ideias a esse respeito. E vamos ver se a gente vai deixar ele falar, porque é de André para André na Fundação Espírita Isso, André Luiz. Isso Poxa. mesmo. É mato. E recebemos também o professor universitário e diretor da União das Sociedades Espíritas, Marco Milani. Olá, Marco. Olá, André, uma satisfação estar aqui, André Luiz também. Fiquei preocupado agora de não ter a oportunidade de falar, mas dentro do possível vamos colaborar. E é uma satisfação estar aqui para tratar de um tema tão interessante que merece mesmo um debate um pouco maior. Muito bem. E recebemos também a Mariana, né? E aí, Mariana? Boa noite, André. Bom, pessoal, se você quiser participar do Mundo Maior em Debate de hoje, você pode ligar no 2086-4379, também pelo nosso WhatsApp, que é o 99643-3827, também pelo Clube Amigos da Boa Nova, que é o 0800 12 18 38. Também estamos ao vivo pela live do Facebook. Deixa lá sua pergunta ou seu comentário sobre o programa de hoje. É com você, André. Esse é um programa ao vivo e nada melhor do que fazê-lo com você. Você é o outro participante tão importante quanto todos nós que aqui estamos. Aliás, fazemos o programa para você, então, por favor, esteja conosco aí, mande a sua dúvida, a sua consideração sobre o tema, reclama, fala que não gostou do meu cabelo, sei lá, o que a gente quer que você participe, é isso que é importante. Eu vou começar com uma pergunta para vocês dois, né? O espiritismo à brasileira é muito diferente do espiritismo codificado por Allan Kardec? Vou começar com o Xará. Tá com ele para ele não falar depois que os Andrés estão se protegendo. Vamos lá, eu vou Marco. entender isso como uma deferência. Isso aí. Muito bom. É interessante até o tema, André, porque eu não vou errar o nome de ninguém agora, porque é André, né? Fica fácil. Porque até o espiritismo à brasileira é o título, inclusive, de uma pesquisadora, a Sandra Stoll, do trabalho de doutorado dela, que ela publicou. É antigo esse livro, né? Sim, é no começo dos anos 2000. Eu li o livro, um trabalho muito bom. Muito bom, é fruto dessa tese de doutorado dela. E já desde esta época, alguns pesquisadores se debruçam sobre essa temática e fazem com que nós tenhamos uma compreensão um pouquinho melhor sobre como a formação cultural desse país influencia a divulgação e a disseminação das nossas práticas, princípios e valores espíritas, né? Então, o espiritismo brasileiro, a gente pode entender que é basicamente uma compreensão, né, desse contexto cultural onde nós estamos inseridos, e até que ponto personagens desse movimento espírita influenciaram nessa ideia que nós temos até do que seria o próprio movimento espírita. Bem, eu acho interessante essa questão por algumas observações. Se nós olharmos o nosso desenvolvimento histórico, em termos de ser humano,
Nós temos a tradição democrática nascida, a princípio, em Atenas. E em Atenas funcionava de uma maneira, aquilo que nos tempos modernos passou-se a chamar de democracia, e nós não vamos transformar isso num debate ideológico ou político. Na verdade, tem poucas referências ao que havia. Ainda mais um dia como hoje, né, André? Ainda mais um dia como hoje. Mas há pouca diferença há pouca semelhança com relação ao que era a democracia em Atenas. E isso é fruto daquilo que o Marco disse, um processo de transformação em função da melhoria das civilizações, da sua amplificação, de forma que nenhum contexto cultural que nasce de uma determinada maneira, ele se manterá daquele modo ao longo dos séculos seguintes. Há uma forma diferenciada das mentes, são espíritos que também nascem com uma visão mais ampla a respeito daquela temática. E apenas um lembrete quando você estava falando aqui que Kardec lança o Evangelho para tentar conciliar-se com algumas pressões da igreja. Eu me recordo que a primeira edição do Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, ela vem assinada por todos estes, que já eram santos, que ele colocava como membros da equipe que orienta a formação deste primeiro livro. Eles não surgem no Evangelho, eles já surgem no início, quando o Prolegômenos é lançado no Livro dos Espíritos. Portanto, o que nós vemos é o quê? Na história da formação do Evangelho, ele conta que ele ficou doente, entre aspas, os espíritos precisaram fazê-lo adoecer para que ele se retirasse das atividades a fim de que eles terminassem uma obra muito importante que estavam escrevendo. Na história desta obra, há esse relato. Ou seja, eu imagino que se trate mesmo de um esforço da divindade para chegar àquilo que Kardec coloca, inclusive na introdução, que a doutrina espírita inova na filosofia, ela inova na ciência, mas na moral, ela não inova em nada, porque a moral da doutrina espírita é a moral do Cristo. Partindo desse pressuposto, nós vamos ver, por exemplo, a primeira manifestação que Kardec faz na Revista Espírita, em relação ao espiritismo brasileiro, é aquela carta que ele recebe de Olímpio Teles de Menezes, na Bahia, que, enquanto Kardec ainda está encarnado, já anuncia que na Bahia eles formaram um grupo espírita. E que começa com o Pai Nosso, ou o sinal da cruz, ele tem toda essa manifestação católica. Teles de Menezes, ele nunca deixou de ser católico, apesar de, pelo menos, abraçar valores católicos, apesar de também já se dizer praticante do espiritismo. E por que eu acho que isso é assim? Porque essa espiritualidade, ela é um conceito tão universal que naturalmente era uma coisa buscada por essas pessoas. Quando o Dr. Bezerra recebe o primeiro livro dos Espíritos e ele começa a ler no bonde, até chegar à sua casa... Ele que era católico. Ele era católico, extremamente católico. Ele diz assim, eu estava lendo o livro pela primeira vez, mas tudo o que estava no livro eu já sabia. Então, eu acho que eu já era espírita de nascença, como o povo costumava dizer na época dele. Ele já, aquilo fazia parte do seu entendimento, apesar de ele ser católico. Então, o que acontece com isto é que, naturalmente, uma realidade chegando a um país como o nosso, as pessoas vão começar a ter uma tentativa de conciliar a maneira antiga de ser com a novidade. Não é? É um fenômeno cultural que acontece com a própria democracia e outros fenômenos dessa natureza. Ô Marco, na tua fala inicial aqui você usou a frase até que ponto isso influenciou na doutrina. Até que ponto eu me lembro muito bem, a influenciação, mas no contexto do que você trouxe foi isso. A gente aqui na abertura do programa, a gente falou sobre a destruição que se dá a partir do IV século no cristianismo, quando Constantino começa os concílios e todos os concílios que vieram na esteira dos séculos subsequentes. Essa influenciação que a cultura brasileira, especialmente a cultura católica brasileira, faz no espiritismo, ela pode ter uma função positiva
ela pode emprestar melhorias para a doutrina, ou nós precisamos fazer aquilo que se fala tanto, um retorno a Kardec e a simplicidade de Kardec? Eu diria que nós temos que compreender Kardec, num primeiro momento, para efetivamente conhecer o Espiritismo. E muitas vezes as práticas e as influências culturais que nós já recebemos durante toda a formação cultural do Brasil, obviamente podem facilitar ou dificultar essa compreensão de Kardec. Mas um ponto que eu acho que é interessante, André, a gente até levantar, e fazendo uma referência de novo ao título do nosso debate. Espiritismo brasileira, no intuito de entender a nossa realidade aqui hoje, né? Mas se nós entendermos que na própria França, né, após desencarne de Kardec, poucos anos após o desencarne de Kardec, o próprio movimento espírita francês, muito pouco tempo após o desencarne de Kardec, vários fatos corroboraram para que a própria doutrina passasse a ser compreendida de maneira um tanto difusa e nebulosa por pessoas que não tinham a prática e os valores espíritas que Kardec gostaria que todos nós nos baseássemos na razão. O próprio movimento espírita francês foi degringolando também, poucos anos depois. Tanto é que nós temos hoje uma série de autores que colaboram para compreender o porquê o movimento espírita francês acabou, praticamente, né? E nós temos, eu vou citar aqui o nome de um autor que eu considero muito interessante, que é o Adriano Calzone, que eu, inclusive acho que já veio aqui na... Veio, o Adriano tem 2 livros, um é da Madame Kardec, né? E o outro Em Nome de Kardec. Em Nome de Kardec. Em Nome de Kardec, que é um livro extremamente feliz no sentido de apresentar essa realidade pós-desencarne de Kardec, aonde o movimento espírita francês passa por transformações, vivenciando um fenômeno que é o grande risco que nós corremos por ter esse tipo de influência cultural de outras denominações religiosas, que é o sincretismo, e que foi comentado no início do programa, o sincretismo que os continuadores de Kardec começaram a apresentar, principalmente com a teosofia, transformaram o espiritismo na França em algo muito próximo ao ocultismo. Então, a proposta inicial que Kardec trouxe, junto com espíritas sérios, como Leon Denis, Gabriel Delany, Alexandre Delany, a própria esposa de Kardec, né, a Amélie Boudet, lutou tanto, né, para que se mantivesse essa estrutura, poucos anos depois já estava sofrendo ataques. Então, quando a gente traz isso para o Brasil, imagina no Brasil essa necessidade que nós temos de compreender o quão nocivo é o sincretismo dentro do movimento espírita, a gente pode entender que não é tão simples assim retomar Kardec. Sim. Se na própria França eles não conseguiram retomar Kardec. Ou seja, a pureza doutrinária que tanto se fala é quase uma impossibilidade. Partindo por desse teu raciocínio. Ela existe desde que nós tenhamos seriedade em compreender Kardec na sua base. Tem que ler Kardec, tem que compreender a sua origem e, acima de tudo, não ter receio de se debruçar na proposta doutrinária como uma visão intelectualizada, claro, porque você tem que ler para entender isso, mas como proposta de vida, e não só para entender o espiritismo a seu bel prazer, como se fosse útil para se dizer, eu sou espírita, mas ele não exemplifica aquilo que ele lê. O tema é muito gostoso da gente tratar desse tema, né? E as pessoas estão se manifestando, não é isso, Mari? Bom, primeiramente eu vou repetir os contatos, caso você não tenha visto o começo do programa. Você pode participar do programa de hoje pelo 2086-4379 ou pelo WhatsApp, que é o 99643-3827. Bom, nós temos algumas participações aqui. Respondendo primeiramente algumas perguntas, nós só estamos ao vivo hoje na internet pelo Facebook, o YouTube hoje não, tá, gente? Nós temos uma pergunta aqui. Só um minutinho, da Cláudia de São Paulo. Ela diz o seguinte: vocês comentaram que o espiritismo francês quase acabou. Isso pode acontecer aqui no Brasil? Qual dos dois, Karen? Bem, eu acredito que uma vez que nós tenhamos o entendimento lúcido do esforço que foi notabilizado pelos espíritos superiores na organização de todo um sistema que foi trazido através de Kardec, e que depois, com as explicações até que nos chegaram posteriormente, as entidades que estavam vinculadas a esse movimento,
em uma migração igualmente maciça, renascem no Brasil para dar continuidade a ele, nós estamos diante de um fenômeno que não depende do ser humano, ainda que o ser humano participe dele. É um fenômeno que está capitaneado por entidades superiores que conhecem a dinâmica deste crescimento. Vamos recordar aqui, André e Marco, que você que especificamente é doutor em Paulo e Estevão, que estamos nessa luta para que essa história volte, na obra que Emmanuel escreve através de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar que assim que o Senhor vai de volta para o mundo espiritual, começa a surgir na própria Casa do Caminho uma discrepância entre hábitos judaicos que eles adotam e a postura de Paulo. O Paulo se submete a uma circuncisão para que ele pudesse ser admitido. Quer dizer, eram hábitos judeus, basicamente hebreus, enraizados, que Tiago queria que também fossem mantidos. Então você observa, será que Jesus se enganou? Será que o cristianismo não vai subsistir? E nós vimos como que isso se expandiu. Agora, os espíritos que planejam todas estas coisas conhecem os adversários, os problemas, os tropeços. Tanto que Jesus antes diz, eu me vou, mas vou pedir a meu Pai vos enviará um Consolador prometido que vai vos recordar todas as coisas. Então, este fenômeno que a nossa querida Cláudia, aqui de São Paulo, pergunta, na minha opinião, ele está já previsto por todos esses espíritos superiores que conhecem o andamento destas coisas, sabendo dos eventuais tropeços, mas que não se trata de uma obra humana. Nós poderemos atrapalhar bastante, isso é verdade, mas não quer dizer que sobre nossa interpretação é que se baseia a doutrina espírita. Não é? O espiritismo continuará a existir na sua fundamentação precisa, muito clara, nas obras básicas. Daqui a 2000 anos, se alguém abrir o Livro dos Espíritos, vai encontrar os mesmos conceitos do tempo de Kardec. Agora, aqueles que querem torcer estes conceitos segundo seus preconceitos, estes é que serão responsáveis perante a divindade a respeito do que estão fazendo. Como o Chico disse, eu estou indo, agora eu quero ver o que vocês vão fazer do espiritismo, porque vocês vão ter que prestar contas disso depois. Marco, o primeiro livro espírita é um livro de filosofia, o Livro dos Espíritos. Depois, na sequência, a gente tem o Livro dos Médiuns, né? E o terceiro, a gente pode dizer que é o livro que mais se aproxima de um livro de religião, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem estudiosos espíritas, inclusive, que defendem que Kardec não teria escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu em função do auto de fé de Barcelona, né? Até aquele momento ele tinha os dois livros e os dois foram queimados. Então foi uma forma dele se apaziguar ali com a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando a gente diz isso, a gente em absoluto está dizendo que o Evangelho não é um livro bom, pelo contrário, ele é tão bom quanto os outros todos, né? Por outro lado, o Espiritismo brasileiro criou uma imagem de que a doutrina espírita é quase que só uma religião. Kardec queria isso? Criar só uma religião? Excelente colocação, André, porque me permite colocar aqui o papel da ciência nesse processo de desenvolvimento do espiritismo. Mas com relação à questão moral, né, que basicamente no Evangelho, e se Kardec tivesse escrito isso por conveniência, não seria o Espírito da Verdade a fazer aquele prefácio de que era a obra que efetivamente iria fazer com que nós tivéssemos, né, o modelo exato daquilo que precisaríamos fazer para nos desenvolver aqui na parte moral. Então, obviamente, o Evangelho é parte essencial, né, da doutrina e permeia qualquer discussão doutrinária que nós poderíamos ter. Mas já trazendo dentro do aspecto de desenvolvimento, no nosso caso brasileiro, com certeza é mais fácil você adotar uma proposta moral como referência e menos familiar para muita gente você compreender o aspecto científico que o Kardec traz, necessitando, exige-se aí conhecimento de metodologia e de uma série de posturas que para o brasileiro não é tão simples. Tanto é que se nós perguntarmos para os frequentadores de uma casa espírita quais são os livros que mais são lidos, né? Obviamente vão ser o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso se der muita sorte. Se der muita sorte.
Depois vem o livro dos médiuns, depois, com muito menos frequência, a Gênese e, por último, o Céu e o Inferno. A Gênese é o livro mais maduro que nós temos na codificação, publicado em 68, e na Gênese, no prefácio, os próprios espíritos dizem que é este livro aquele que vai efetivamente fazer com que o espiritismo entrasse numa nova era, numa nova situação, num novo estágio, na Gênese, porque ele apresenta os aspectos que vão abrir caminhos, inclusive, para compreender os fenômenos, mas trazendo os aspectos científicos que também são tratados desde o Livro dos Espíritos. Mas a ciência hoje, para você fazer com que o espiritismo se desenvolva, como Kardec previu, você tem que vivenciar um processo de amadurecimento intelectual que não é só para eleitos, não é só para quem tem título, não é só para quem é formado em alguma coisa. É para todo mundo que tem uma postura séria de se debruçar em busca da verdade, que é o aspecto filosófico, mas que busque vivenciar a fé raciocinada. Infelizmente, quando você trabalha com aspectos morais e que estão envolvidos por atavismo nosso, a fé cega, que é acreditar, porque alguém disse, é você criar pessoas que se tornariam verdadeiros gurus ou pastores, né, para você acreditar no que ela diz, porque você entende que ela é o representante divino na sua religião. No Espiritismo nós não deveríamos ter isso, mas infelizmente nós transformamos aqueles que teriam contato com a espiritualidade de maneira mais direta, né? O André é médium, ele sabe disso também. Muitos médiums são idolatrados, sim, como se fossem vínculos com a divindade, e o que eles dizem, o que eles fazem, o que eles representam, substitui-se a visão daquele ser iluminado, que desde as tribos seria o pajé, no caso nosso indígena, ou no caso mais cristão, o enviado para intermediar o papel de Deus com os homens. Nós não temos isso no Espiritismo. Nós temos que compreender a essência, a parte essencial, que é pela doutrina, que a ciência, pelo método de raciocínio lógico, vai fazer com que nós aceitemos isso ou aquilo, porque nós conhecemos, e não porque alguém nos disse. Esse é o grande problema que no Espiritismo brasileiro a gente enfrenta. Bom, a gente vai para um breve intervalo, não foge daí, porque tem nada que presta nos outros canais. Então fica aqui, a gente já retorna, TV Mundo Maior em Debate. Até já.